Bem-vindo a Mateus Ngoven. Aliás, esse é um dos poucos temas que, de certa forma, debate sobre aquilo que é a sua profissionalização, aquilo que é a sua essência. Aliás, aqui vamos tentar explicar aos estimados caros internautas sobre como é que os tinhangas, vulgarmente são chamados, obviamente, aqui no sul do país, mas no centro-norte tem uma outra denominação que eu não conheço, mas de uma forma oficial da língua portuguesa são os médicos tradicionais ou por outras os conhecem. Como é que é feito este processo? E como é que vocês são olhados, obviamente, em Moçambique ou um pouco em África? Aliás, no dia 31 de agosto comemorou-se o Dia Internacional, o Dia da Medicina Tradicional. Muito obrigado pelo tema. Por acaso é um dos temas que me sinto bem estar a falar dele, não só por ser médico tradicional, mas sim por ser orgulhosamente africano e cumpridor daquilo que o meu DNA de mim exige. Saudar a si e a todos aqueles que nos vêem lá em casa e dizer o seguinte, que o Nyanga, ele resulta de um chamado. O poder, ou melhor, o ser Nyanga é um dom nato, porque a pessoa já nasce dentro desse chamado. Então, o que acontece? Nós apanhamos que essa pessoa normalmente, quando cresce, vai tendo certas visões, certas vozes e certas intuições, que é uma parte muito mais sensível que a pessoa tem. E essa sensibilidade é aquela que quem não tem esse chamado não tem. Então, a pessoa ainda numa idade pequena pode acordar de manhã e dizer que, olha, alguém vai ter uma novidade X, e levar-se como brincadeira e realmente ir acontecer, porque a pessoa já nasce com esse chamado. Mas, à medida que o tempo vai passando, essa sensibilidade que faz a pessoa entender, ouvir vozes e tudo mais, acaba subindo mais até um ponto em que a pessoa sente já a necessidade de ir fazer uma formação. E aí temos várias vertentes, porque falar de Unyanga, ou seja, falar de curanderismo, é falar de uma arena que compõe várias vertentes. Primeiro porque os tinhangas são muito diferentes, os chamados também são muito diferentes. Temos aquilo que chama-se de Nyangaruni, que é uma espécie de um chamado, que também tem inclinação máxima na parte dos tinfol, sejam os búzios, e tem maior inclinação também na parte da exploração das ervas. O Nyangaruni serve e limita-se aí. É um chamado. Mas depois temos aquele que é um chamado também de um tipo de Nyanga, que tem o poder de manifestar um espírito que fala as coisas que acontecem, por exemplo, dentro de uma comunidade ou dentro de uma família que esteja em conflitos. Esse chama-se Musashi, é um chamado também. Não é todo Nyanga que tem esse lado. É uma diferença daquilo que os Tinhangas são, ou os curandeiros são. E temos também o outro que é aquele que tem o poder de conhecer ervas, andar nas consultas de búzios e ter também o poder de manifestar um espírito que vai pegar outros espíritos noutra pessoa. Estamos a falar de uma pessoa que sofre um transe espiritual para poder pegar um demônio ou uma doença numa pessoa e tirá-la através do quê? De uma manifestação. Esses também são curandeiros, ou seja, tinhangas, mas é o que chamaríamos, numa linguagem correta, local, de Nhamsoro. Então, não são todos os curandeiros que têm esses mesmos poderes. Alguns você apanha que contém essa composição toda, alguns não contêm essa composição toda. Tudo isso é um processo de chamados. Mas agora, de onde é que vem esse chamado? Primeiro, é da criação do ser humano, como quem nasce já carregando um dom, que é aquele divino que a gente sabe que ele não está. Mas depois tem uma coligação. O curandeirismo, ele não só deriva do dom, ele como tal, mas ele respeita princípios que têm a ver com a sua ancestralidade.
o ancestral tem um papel muito importante dentro daquilo que é a função de um curandeiro. É por essa razão que o curandeiro tem capacidade de poder verificar problemas que possam existir dentro de uma comunidade ou dentro de uma família, mas que possam criar muitos distúrbios, mas sendo uma coisa que talvez tenha a ver com desordem da ancestralidade daquelas pessoas, de certas normas que não estejam a serem seguidas devidamente. Então, tem essa parte onde a ancestralidade tem um papel muito crucial, mas temos também aquela parte que tem como explicação que no programa anterior eu estive a explicar que há pessoas que se perguntam se eu sou uma xangana, como é que eu manifesto Mangoni, manifesto Manzao, essas coisas todas, como é que manifesto os hindus, como é que eu manifesto os chineses, coisas assim. É de certo que o chamado é divino, coliga-se com a minha ancestralidade, mas nos tempos da nossa vida tivemos muitos cruzamentos de eventos, não é? Onde naquela altura, de uma certa forma, houve muita coligação de várias etnias, e dentro dessas etnias tem aquelas que ficaram elas fixas dentro das famílias. O chamado é um dom que opera com base na ancestralidade, mas o espírito que funciona lá não é o seu ancestral diretamente dito como tal. Não sei se está a perceber. É um dom que aparece dentro dessa ancestralidade, que é aquela parte que já não tem nada a ver com o próprio ancestral, não tem nada a ver comigo, eu, tem a ver com o próprio chamado. Agora, é onde surgem os naus, surgem os lumes e por aí em diante. Mas aqui tem uma parte também que é um pouco interessante, que é a parte onde a pessoa, muitas das vezes, para poder chegar a entender que tem um chamado, tem umas certas linhas e interlinhas. O curandeirismo, ainda explicado do jeito como eu expliquei, tem curandeiros que têm chamados da terra sólida. Está a perceber? Terra sólida aqui é tudo que tem a ver com a natureza normal, árvores normais e tudo aquilo que é normal da terra. Mas tem os que têm o chamado das águas, que é o vulgo chamado Zunzi. Este, quando chegasse à altura dele poder conseguir operar naquilo que é o trabalho dele, ele pegava na pessoa na qual ele está e lhe atirava no mar. Essa pessoa ficava tempos e tempos lá até terminar a formação. Esse espírito forma-se ele por si mesmo, aonde? Debaixo das águas. E ao longo desse processo em que talvez tenha havido um membro na minha família que tenha tido essa situação de poder ir entrar na água, havia princípios que eram seguidos, que era conhecer a parte onde essa pessoa entrou e depois, com base nisso, faziam-se mensalmente rituais de virem fazerem batucadas e chamarem a pessoa de volta à terra sólida. Fazendo isso frequentemente, naquela data em que a pessoa entrou, na altura em que a pessoa estivesse já totalmente preparada para voltar à terra, já como nhanga ou curandeiro das águas, a pessoa saía do mesmo sítio onde entrou. Está a perceber? Mas já saindo com tudo aquilo que é a composição do seu curandeirismo que há de usar aqui na terra sólida. Uma vez isso feito, sempre que os tais remédios que essa pessoa usasse ou usa acabam, tem que ir de novo para aquele sítio e vai manifestar o espírito, vai lhe atirar de novo no mar. Há de ir procurar tudo aquilo que ele sabe que precisa e depois a pessoa sai de novo. Aí já não há batucada. É uma coisa de eu sair, ir e voltar para casa. Está a perceber? Não leva dias, são horas, como quem saiu foi por mato e procurar ervas. Esse é o curandeirismo Zunzi. Alguns quinhangas ou curandeiros têm esse chamado, alguns não têm. Agora, temos já os da terra sólida. Nesse caso, o da terra sólida, ele é formado por eu sonho um sítio onde eu talvez não conheça ninguém antes, mas que é um sítio que parece que tem uma solução para mim, ou escuto batuques que me mostram, olha, tem um sítio xixi, depois eu de caminhar e de ir para lá, e chegar lá, de repente, o espírito sai e começa o processo de manifestação. É assim como as coisas costumam ser. No meio desse processo, quando isso acontece, é quando vai se começar já
a batucada normal, que é a batucada que batuca um mangone, depois vai batucar um manzal e depois vai batucar uma conjuntividade de outros assuntos lá no meio que compõem essa arena do curandeiro. Dizer que o processo não é fácil. Mas é uma coisa um pouco meio interessante nessa explicação. Certo. Falou de um chamado. Imagina que a pessoa nega esse chamado. É obrigado a passar por esse processo? Para falar E se negar esse chamado, o que acontece com essa pessoa? E depois, outra coisa muito importante que falou da ancestralidade, mas também falou de uma dimensão que não é da ancestralidade. Também numa dimensão espiritual, quer dizer, uma dimensão um pouco, não percebi, porque diferenciou a questão da ancestralidade e que não é, na verdade, uma questão da ancestralidade. Então, algumas vezes as pessoas acham que a família escolhe alguém para que ele seja o médico tradicional por aí em diante. Eu quero que explique isso. Mas eu quero também que explique, o Carlos Tomás de Intero também quer perceber isso, a questão que está relacionada com o chamado e que a mesma pessoa nega esse chamado. Muito bem. Como que termina isso? Certo. Eu diria em poucas palavras que o chamado espiritual é uma espécie de um chamado militar. Eu me lembro que, agora já é diferente, mas nos tempos que as coisas iam na regra, eu me lembro que muitos jovens até fugiam do país por terem medo de virem, como que chama, serem levados de casa para irem cumprir a obrigação nacional. Nessa arena também é a mesma coisa. Na verdade, se fores a ver aquilo que é a formação real do militar e como é que o militar entra no militarismo no verdadeiro sentido, não tem diferença de como o curandeiro é feito. E as práticas que lá acontecem, o processo também é muito árduo. Então, para dizer o quê? Quando você tem um chamado, se você não cumpre por considerar que são questões espirituais realmente, há muita limitação na sua vida. A limitação porque você pode ter problemas de saúde, pode ter problema de falta de sorte, pode ter problema de rejeição, toda a gente não olhar-te como uma pessoa que realmente seja visível, pode acontecer muitas coisas, pode ter, por exemplo, no caso das mulheres, podem ter problema até de não conseguirem conceber, que são práticas que lá nós sabemos, haver possibilidade, porque nas famílias, quando há uma pessoa, por exemplo, com o chamado espiritual, não se coliga com os demônios da casa. Mas nós sabemos que muitas famílias têm algum assunto mal resolvido. Se você rejeita o chamado, ele já abre espaço, está a perceber? Para que aqueles problemas que existem na família entrem, está a perceber? E explorem o teu corpo, porque você, quando tem um chamado, já tem sensibilidade de chocar algo espiritual. Então, eles abrem alas para aquele demônio que existe na sua casa, poder fazer o quê? Poder operar em ti. Quando dizem que uma pessoa, aquilo que costuma dizer, é o esquembo, não é? Isso não existe. Chamado espiritual não mata ninguém. Eles, quando sentem que você não lhes dá aquilo que é o espaço deles poderem exercer, eles já abrem caminho para as coisas mais da família entrarem. Então, são essas que operam. Vão te fazer ter vícios de mulherenguice, vão te fazer ter vícios alcoólicos, vão te fazer ser uma pessoa que parece um pouco diminuída mentalmente. Vai acontecer muita coisa que não presta, mas como uma forma de chamada para você poder conseguir ver. E quando isso acontece, eles te mostram os porquês. Por essa razão que muitos de nós não temos uma história de quem diz, olha, eu levantei e fui à formação. Tivemos, porque no princípio a ideia é de negar o chamado, por estranhar o chamado. Mas depois de um tempo, quando você aceita o chamado, passa pelo processo, se tiver sido bem feito o processo, você nota que a vida é muito diferente daquilo que você conhecia anteriormente. Não estou a falar isso no sentido de ganhos financeiros. Estou a falar de independência espiritual, uma vida própria, de alguma coisa que você vai entender quem você é. E muitas das vezes, nas famílias onde tem um escolhido para tal, o que acontece é que quando o escolhido aceita o chamado, se na família haviam azares, os azares deixam de existir. Porque quando há um escolhido, esse assunto mexe com toda a família. Quando este aqui que é escolhido aceita ir à formação, então pronto. E por obrigação a família tem que apoiar essa pessoa na formação. Então quando isso se faz, que às vezes bastante não tinha emprego passa a ter emprego, quem não tinha lar passa a ter lar, quem tinha problema disto, mas aquilo passa a ter... É uma hierarquia de uma, chamamos de
Outros dizem um nhanga, ou seja, um curandeiro é amba que fuma. É um rei, está a perceber? Onde cada sítio ele se encaixa, espiritualmente e fisicamente. Então, nesse sentido, quando se devolve aquela base que sabemos, que um curandeiro ou médico tradicional é quem segura as tradições da sua linhagem, então pronto, a paz começa a fluir. E se havia lá um demônio que era torturador da família, o demônio não combina com este curandeiro. Então não haverá espaço deste demônio continuar a torturar aqui dentro de casa. No caso em que uma pessoa tenha sido formada e alguns males prevaleçam tanto nessa família, alguma coisa errada pode estar lá a acontecer, não é? Porque é nessa vertente de como as coisas são feitas. Agora, não vamos deixar de dizer que há aspectos um pouco intrigantes. Quais é que seriam? Por exemplo, temos formações que têm acontecido às vezes em que, geralmente, eu posso talvez ter o chamado e ter que me formar e apanhar que talvez o meu mestre, ou a minha mestre nesse caso, não vai seguir bem de acordo com aquilo que são as normas que devia fazer. Isso pode fazer-me eu sair ainda não bem resolvido dentro dessa espiritualidade. Mas há que também eu apanhar uma pessoa que faça realmente todo o papel de formação que é árduo e eu não conseguir cumprir com as normas dessa formação. Então, praticamente, quebra-se aquela possibilidade de eu sair com êxito dentro dessa espiritualidade. Porque é difícil entender, nós já nascemos com o dom, nós nascemos vendo as coisas, mas para sincronizar o conhecimento espiritual, porque ele quando vem fragmentado. Então você tem que pegar um fragmento, pegar outro para poder perceber a mensagem. É precisamente uma das cláusulas da formação, pisa muito aí, para você poder conseguir ter uma visão clara das coisas e ao mesmo tempo poder conseguir ter a maturidade de saber passar as informações que você é transmitido no espírito. Porque uma pessoa que carrega essa espiritualidade pode ser uma peça útil ou negativa. Eu já tive uma situação, vou dar um exemplo. Mas como é que explica que pode ser uma peça positiva ou negativa? Mas há um outro aspecto em relação a isto. Eu tive um colega na escola secundária de São Damas, esse jovem chamava-se Martins Nhanga. Aparentemente a apelido dele era um Nhanga. E nós até pensávamos que ele fosse um Nhanga, na verdade, quando no ensino primário, primário e secundário. Entretanto, ele vai à Universidade de Dortmund, trabalhava na universidade e fazia um curso que era fazer psicologia. Mas ele também negava o chamado que esteja a dizer. Entretanto, ele caía sempre, quando fazia essas apresentações na sala de aulas. Caía. E depois voltou. Obviamente, depois foi, e agora é de uma outra forma, um método tradicional, e o método tradicional trabalha na web, mas também dedica-se muito a essa atividade. E depois, aliás, ele cortava cabelo, como se corta, mas ele agora deixou aquele cabelo mais grande, tipo uns dreads por aí. Como é que se explica isso? É aquilo que eu estava a dizer, que o chamado ele é uma espécie de as caídas que ele tinha, por exemplo, quando ele fizesse apresentações na faculdade, dizem os colegas, depois ele acabou estudando com a minha irmã a fazer psicologia. Como é que depois se explica essas caídas? Se ele não queria o chamado? Era uma forma de poder repreendê-lo a ir à razão. Quando você não segue, eles já abrem os males para entrarem. E eles te informam, não é porque você não vai entender o que estará a acontecer. Você entende, mas eles te mostram que tu tens uma capacidade avançada, você é uma pessoa que você é sensível a certas coisas. Então, quando você vai seguir, podia ser essa forma, podia ser outra, por aí em diante. Mas quando você vai e segue o chamado, tudo isso cessa e abre-se uma nova página. Agora, quando abre-se uma nova página, é essa página onde você não vai ter nenhum tormento interior, você vai ganhar uma página interior e começa já a entender aquilo que é a visão espiritual e a importância da mesma espiritualidade. Olha que é tão engraçado que nós temos casos de pessoas que sofrem de loucura. Uma pessoa que está mesmo louca, aquela que anda na rua, apanha lixo. Quando você tem um poder, por exemplo, do Nyamsoro, o Nyamsoro consegue pegar o demônio que faz aquela pessoa andar vagando pelas ruas. Aquele demônio sai. Aquela pessoa volta ao normal sem precisar de nenhum comprimido. Porque há casos em que aquilo aconteça por motivos de demônio. Essa é uma parte do poder espiritual dessa área que estamos a falar. Mas quando eu dizia também que há casos, por exemplo, em que tem que se observar o lado em que uma pessoa pode ser um instrumento bom ou mau. É que, por exemplo, se eu era um Joe, não é?
aquela pessoa que falava mal nas ruas, aquela pessoa que não tinha uma índole de responsabilidade. Quando você entra na formação, tem que ser ensinado também a ter uma postura nova, que é saber que a sua idade não define a nova pessoa que você é, porque você é ser pai de pais, mãe de mães, por aí em diante. Então você tem que ser uma pessoa com capacidade de responsabilidade, onde você vai saber. Se eu vi, por exemplo, que há um caso de uma família que chegou aqui e que talvez a pessoa que está a acompanhar esta é quem está a prejudicar esta, no nível de responsabilidade, tem que saber como fazer uma consulta que não vai criar problemas entre essas pessoas. Porque se eu não tiver essa maturidade, eu vou dizer, a pessoa, você está a vir aqui ainda com a própria feiticeira. Está a perceber? Se eu faço isso, destruir uma relação familiar. Então, é possível, é necessário que tenhamos um preparo, sabemos como passar as mensagens para que elas não possam destruir as famílias, porque por mais que digam que a tua mãe é feiticeira, tu precisas daquela mãe.